Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Luan, professor de física de vocês, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho da unidade 11, ok? Da atividade presencial da unidade 11, ok? Então, para isso, para a gente estar lembrando um pouquinho da questão número 1, número 2, eu convido vocês a ver essa imagem aqui. Essa imagem trata-se do átomo, ok? Então, como a gente está falando de eletricidade, é fundamental saber um pouco sobre a questão da estrutura da matéria, que é o que pede nessas duas questões, beleza? Então, só para a gente analisar o seguinte, lembrando, então, essas partículas aqui em negativo, a gente chama elas de elétrons. Então, os elétrons, ele possui carga negativa, e essa carga, ela tem um valor, ok? Qual que é o valor? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ok? Então, essa é a carga do elétron, beleza? Além dos elétrons, a gente tem os prótons, beleza? Os prótons, igual a gente pode ver aqui, eles possuem carga positiva, ok? E os prótons se localizam dentro do núcleo, ok? Do átomo. Então, esses prótons, eles possuem carga positiva e têm um valor também. E o valor é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, eles têm o mesmo módulo, o mesmo valor de carga, entretanto, o que muda é o sinal. O elétron é negativo e o próton é positivo. Beleza? E além disso, a gente tem o nêutron, ok? Então, lá no núcleo do átomo, a gente tem os prótons e nêutrons ligados, beleza? Esses nêutrons, eles não possuem carga, ok? Então, a carga do nêutron é zero, beleza? Isso é importante. E é importante você entender que uma coisa é partícula neutra e outra coisa é corpo neutro, beleza? Isso pode gerar dúvida, porque se você falar, a partícula neutra não tem carga, está correto. Agora, se você falar um corpo neutro não tem carga, está errado. Por quê? Porque o corpo neutro, ele tem carga. O corpo, quando ele tem carga, ele tem tanto partículas positivas quanto negativas. Essas são as cargas do corpo. Se você dizer que um corpo neutro, um corpo, não tem carga, seria dizer que ele não teria elétrons e prótons, e isso não é real, né? Porque tudo que é matéria é formado por essas três partículas, ok? Por que eu falo isso, né? Porque se a gente for aqui, se a gente for aqui na questão número 4 tem essa ideia, né, do corpo neutro. E aqui a gente vou aproveitar para recapitular outras ideias. Além desse ponto que eu falei com vocês, é importante lembrar a questão de como que é o movimento, essa movimentação, né? Como a gente viu, os prótons e nêutrons estão fortemente ligados no núcleo. Então, quem vai ser trocado, quem vai sair, é o que a gente chama de elétrons livres, ok? Então, são esses elétrons que vão sair ou voltar para o átomo, tá? Ele que vai dar a questão do corpo estar eletrizado. E aí é importante a gente lembrar a seguinte ideia. Então, um corpo neutro significa dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, ou seja, a mesma quantidade de mais e a mesma quantidade de menos. Por isso que eu digo que é errado falar que um corpo neutro tem carga zero, porque ele tem carga só em mesma quantidade. Agora, vamos supor, se esse corpo ele perde elétrons, ou seja, tem uma saída de elétrons aqui, esse corpo ele vai ficar positivo. Então, quando no meu corpo eu tenho uma quantidade maior de prótons do que elétrons, esse corpo fica positivo. Agora, se eu tenho, ele recebe elétrons, vamos supor que esse corpo ele recebeu 2 elétrons. Então, quando eu tenho um número maior de elétrons do que de prótons, esse corpo fica negativo, beleza? Então é isso. Então, tem um corpo neutro. Se ele perde elétrons, ele fica positivo, porque eu vou ter mais carga a mais do que carga negativa. Caso contrário, se esse corpo recebe elétrons,
um corpo neutro, né? Então ele vai ficar negativo, porque eu vou ter mais carga negativa do que carga positiva, beleza? É isso. E agora, para a gente encerrar, a questão número 3 é importante você lembrar dos processos de eletrização que você estudou nessa unidade. Então, vamos recapitular rapidinho. Então, o primeiro processo de eletrização que a gente tem, por exemplo, eu acho que é o processo de eletrização que mais é visível no nosso dia a dia, que é a eletrização por atrito. O que que é o atrito? É esfregar. Então, por exemplo, igual essa imagem aqui, você vê uma moça que ela passou o pente no cabelo dela, ela afastou o pente e você viu que os cabelos ficaram oriçados, né? Ou seja, isso aí é sinal que eletrizou por atrito, beleza? Então, se essa pessoa penteasse esse cabelo e aproximasse de pedacinhos de papel, você ia ver os papéis sendo atraídos devido a essa eletrização, que é por atrito, beleza? Agora aqui a gente tem um outro exemplo. Isso aqui é um experimento de física, que é o gerador de Van der Graaf. Então você vê que a, a menina ali, ela coloca a mão e os cabelos dela ficam eriçados novamente, eletrização, né? É as cargas indo para as partes, tem ponta do corpo. Então você vê o cabelo todo oriçado ali, né? Eletrização por contato, porque precisa ter contato, né? O próprio nome diz. E agora, por fim, o último processo, que é o mais complexo, vamos assim dizer, que tem várias etapas, que é a eletrização por indução. Então você tem um corpo aqui, ele está neutro, você pode ver que é a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ou seja, de carga mais e carga negativa. Você aproximou um corpo negativo desse corpo. O que que ele vai fazer? As cargas positivas vão ser atraídas pelo negativo, e o negativo vai se afastar. Então você vai ter essa divisão. Então o que que ele fez aqui no C? Ele ligou um terra, ele ligou um fio aqui. Então as cargas positivas ficaram atraídas aqui e as cargas negativas fugiu pelo terra. Então você afastando esse corpo negativo aqui, ó, só ficou as cargas positivas. Logo esse corpo ficou carregado positivamente. Estava neutro inicialmente, né? Mesma quantidade menos e de mais de elétrons e de prótons. Depois você tem mais carga positiva do que negativa, ou seja, ele ficou positivo. Ok? Então, com essa explicação, você consegue responder a questão número 3. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me mande mensagem no chat. Valeu!